Olá, meu nome é Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, depois de um bom tempo sem série aqui no canal, eu tava trazendo só videozinhos curtos, separados, a gente finalmente vai começar uma nova série que eu tô bem animado, eu acho que vai ser bem legal. Nessa série, eu vou ensinar vocês a como fazer um jogo no estilo Vampire Survivors. O jogo que a gente vai fazer é esse que vocês estão vendo na tela, e se vocês não sabem o que é um jogo estilo Vampire Survivors, Vampire Survivors é um jogo que saiu até que recentemente e ele ficou muito popular em tudo, YouTube, Twitch, enfim, na Steam é extremamente popular. Ele é um jogo visualmente muito simples, não muito apelativo, mas ele brilha na gameplay. É um jogo que consiste basicamente em você sobreviver a hordas de monstros que vão aparecendo no decorrer do tempo e você tem que sobreviver 30 minutos. E você vai conseguindo pegar upgrades, melhorando seu personagem com o decorrer desses 30 minutos. E ele é um roguelike, então você sempre começa do mesmo ponto e quando você termina, você zera ou você morre, você recomeça desse mesmo ponto, certo? Obviamente nesse tutorial a gente não vai ver como fazer um jogo igualzinho, idêntico, com os mesmos mapas de Vampire Survivors, do mesmo jeito. A gente vai ter uma visão básica de fazer um jogo básico pra você nesse estilo, ok? Mas as coisas principais, upgrades, hordas de inimigo, timer, experiência pra upar, as armas, tudo a gente vai aprender aqui, ok? Aqui eu tenho um novo projeto no meu Game Maker. Para começar, a gente vai fazer o que a gente faz praticamente em toda a série, que é fazer o nosso personagem se movendo aqui pra gente ter o básico e a gente poder começar a trabalhar no restante do jogo. Essa daqui é uma pasta que tem algumas das sprites que a gente vai usar, eu vou atualizando no decorrer da nossa série, mas eu vou deixar essa pasta aqui embaixo, vai ser o link pro Google Drive, lá vocês podem baixar todas as sprites se vocês quiserem utilizar elas, ou se vocês quiserem usar de base para criar suas, ou só criar as suas mesmo direto, ok? Lembrando, essas sprites que eu trago aqui no canal, elas são livres para vocês usarem, pode usar como vocês quiserem, todas suas. Eu faço elas para vocês, pra gente usar em série, não tem nenhum direito autoral sobre elas, ok? Podem usar sem preocupação, modificar, não precisa se preocupar também com crédito, é opcional se quiser colocar ou não, enfim, só deixando aqui um aviso rapidinho. Então, as sprites que a gente vai começar usando agora são as do nosso personagem. Nosso personagem é esse maguinho aqui. A gente tem duas, uma dele parado e outra dele se movendo. Então vamos pegar essas duas e arrastar para dentro da pasta Sprite do Game Maker. Aqui a gente tem essa, que é ele parado. Eu já vou colocar aqui a âncora para ser o Middle Center e aqui tem ele andando, ok? Eu vou trocar o FPS para ser 4, senão ele vai ficar rápido. É uma animação 2 frames, ele só levanta o braço e abaixa, só pra gente ter ali alguma animaçãozinha. E eu também vou mudar para Middle Center o ponto de âncora, ok? Uma coisa que é bem importante eu falar aqui é que essa série eu não vou explicar tudo que a gente já viu no canal de novo, detalhadamente, igual eu expliquei em outras séries, porque senão vai ficar muito repetitivo. Então, para assistir essa série, eu recomendo no mínimo assistir essa série que tá aparecendo aqui um card em cima, que é a série de como fazer o primeiro jogo. Lá tem o básico, pelo menos de programação. Recomendo até você ver um pouco das partes de RPG ou alguns vídeos separados de movimentação, colisão, por exemplo, porque pelo menos dá uma base bem mais detalhada do que a gente vai ver aqui, coisas que a gente não viu em outras séries. Obviamente eu vou explicar com bastante calma, bastante detalhe, mas coisas que a gente já viu, como por exemplo o movimento do nosso personagem, que a gente vai usar as mesmas coisas que a gente usou da última vez, eu não vou explicar tão detalhadamente quanto nos outros vídeos. Então aqui eu vou alterar o nome do nosso personagem, ok? Nessa sprite dele parado eu só vou colocar SPR Player Idle. Pode ser que para vocês na própria sprite já esteja esse nome, ok? E aqui eu vou tirar o strip 2 e vou colocar walking, ok? E diferente também de outras séries, eu geralmente usava nomes em português, ok? Para as coisas, por exemplo, idle, parado, walking, andando. Vocês podem fazer isso se vocês quiserem, mas eu quero tentar começar a trazer coisas em inglês, obviamente não conteúdos em inglês, mas usar os nomes em inglês, porque é o mais comum no Game Maker, é meio que a linguagem universal que a gente usa no Game Maker, então é bom a gente já ir se acostumando, caso, sei lá, você precise trabalhar com alguém no futuro, provavelmente a pessoa vai usar palavras em inglês, ok? Então, agora a gente pode criar o nosso objeto do personagem. Então a gente vai vir aqui em Objeto, botão direito, Create e Object. O nome vai ser obj_player, ok? A gente vai vir aqui na Sprite e a gente vai arrastar a Sprite Idle. Então essa é a Sprite básica do nosso personagem. Se a gente vier aqui na nossa Room, a gente não vai mexer muito nela, mas vamos só colocar o nosso personagem aqui só para ter.
Então, aqui minha room é 1280 por 720 e eu não vou mexer em câmera ou viewport por enquanto, tá? Eu só vou arrastar o meu personagem para dentro da room. Então, se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vai ter ali o nosso personagem bem pequenininho, bem longe, porque a gente ainda não tem câmera, ok? Mas a gente vai deixar ele, por enquanto, assim. Então, a gente vai vir no nosso objeto player e, para começar, a gente vai adicionar um evento create. Aqui é o evento onde a gente adiciona as coisas que vão acontecer uma única vez quando o nosso personagem é criado na sala. Então, começou o jogo, ele criou o nosso personagem, vai rodar tudo do evento create e não vai rodar mais o que a gente colocar aqui. Então, geralmente é onde a gente declara as nossas variáveis, ok? Porque fica mais fácil e mais organizado também. Agora, para o movimento, primeiro vamos definir quais são as teclas que a gente vai usar no nosso jogo. Eu vou usar o AWSD e as setinhas, então eu vou dar a opção do jogador poder usar as duas. Então eu vou criar 4 variáveis, uma para cada direção que a gente for andar, uma para cada tecla, ok? Então eu vou criar o right, variável right, para direita, variável up para cima, variável left para esquerda e variável down para baixo. Aqui você pode usar direita, cima, esquerda e baixo, o nome das variáveis se você quiser usar em português, só que lembra que sempre que a gente utilizar esses nomes aqui no vídeo em inglês, você vai ter que trocar para o nome da sua variável. Agora vamos definir quais são essas teclas. Então eu vou adicionar um novo evento, step, e aqui a gente vai definir essas variáveis, as teclas que a gente vai usar, ok? Então, right é igual a keyboard check, ok? Ord, abre aspas, D. Só que a gente também quer usar a tecla seta para direita, então a gente vai colocar OR, ok? Então a gente pode usar o D ou, que o OR significa isso, a seta para direita. Então, keyboard check, VK right, ok? E com isso a gente já tem nossa tecla. Como eu disse, isso aqui a gente já viu várias vezes em vários vídeos diferentes. Se vocês não nem entenderem exatamente como essa função está funcionando, tem aqui no card vários vídeos onde a gente vê essas coisas. Você pode ver lá com calma, mas é basicamente uma função que serve para a gente checar se a gente está pressionando alguma tecla. E quando a gente usa uma letra, a gente tem que colocar o ORD e a letra entre aspas. E quando a gente usa a seta, tem teclas pré-determinadas pelo Game Maker, é VK Right, de Virtual Key Right direita, certo? Agora a gente faz a mesma coisa para todas as outras teclas. Então eu vou dar Ctrl C, Ctrl V 4 vezes aqui e vou trocar Right para Up, a tecla D para W, o Right para Up. E agora só fazer isso para todos os outros, para o Left e para o Down. Ok? Então agora a gente tem já as nossas teclas. O Game Maker já está entendendo quando a gente está pressionando uma tecla ou não, e ela já está retornando para essas variáveis right, up, left e down. Agora, para a gente fazer a movimentação mesmo, a gente vai adicionar mais 4 variáveis. HSpeed, que é igual a -1, VSpeed, que é igual a -1, Speed, eu vou colocar 1, e Dir é igual a -1. Aqui, o HSpeed e o VSpeed a gente usava até agora como HVLock e VVLock, ok? A velocidade horizontal e a velocidade vertical. Só que nesse tutorial eu vou trocar por HSpeed e VSpeed. E o Speed é a velocidade, ok? O VLock, que a gente usou, por exemplo, na série de RPG. E o Dir é a direção normal, ok? Então, aqui a gente vai criar duas variáveis locais. Então, var _xx é igual a right menos left. E mais uma var _yy, que é igual a down menos up. Essas duas variáveis locais aqui a gente vai usar para saber para qual direção a gente está indo. De novo, recomendo você ver um vídeo, eu explico mais detalhadamente, mas eu vou explicar aqui rapidinho. Se vocês não entenderem, vocês podem procurar, no canal tem mais coisas onde eu uso esse tipo de movimentação, ok? Então, aqui a gente tem as nossas variáveis das teclas que a gente está apertando, ok? Quando a gente está apertando, por exemplo, D ou apertando a seta para a direita, a nossa variável right, ela vai ser igual true. Então é verdadeiro que a gente está apertando essa tecla. Então o valor dessa variável right é 1, ok? 1 e verdadeiro são os mesmos valores, ok? Quando eu falo verdadeiro, eu estou pensando em 1, então right vai ser igual a 1 se eu estou apertando alguma tecla. Se eu não estou apertando nenhuma, é igual a 0, ok? Então vamos supor que a gente está apertando a tecla para a direita. Então vai ser 1 menos. Eu não tô apertando a tecla para a esquerda, então é 0, certo? Então é falso, eu não tô apertando. 1 menos 0, essa variável xx vai ser igual a 1. Agora, vamos supor que eu tô apertando a tecla para a direita e a tecla da esquerda ao mesmo tempo.
vai ser 1 menos 1, que vai ser 0, ou seja, nosso personagem vai estar parado, a direção dele é 0. E caso eu não esteja apertando a tecla para a direita, mas estou apertando a tecla para a esquerda, ou seja, a nossa variável right é 0, ela é falsa, e a nossa variável left é 1, ela é verdadeira, vai ser 0 menos 1, e essa variável underline xx vai ser igual a menos 1. Então se a gente aplicar essas coisas no nosso personagem, se a gente tiver um valor 1, ok? Nosso personagem está indo para direção 1, ele está indo para o x na direita, ou seja, o valor positivo no x. Se ele está menos 1, ele está indo para a esquerda, ou seja, o x dele está diminuindo. E do mesmo jeito para cima e para baixo. Se nosso personagem está vindo para baixo, o x nosso está aumentando, a gente pode ver aqui no cantinho. Quando eu pego ele, ele vai aumentando o y dele, e quando eu estou indo para cima, ele vai diminuindo o y dele. Então essa é a ideia das direções. A gente usa essas duas variáveis para a gente saber para qual direção a gente está indo. Para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Nosso x está aumentando, nosso x está diminuindo, nosso y está aumentando ou nosso y está diminuindo. Agora vamos aplicar essas direções. Então a gente vai colocar dir é igual a point direction, ok? É uma função que ele vai pegar para onde a gente está apontando, para qual direção a gente está querendo ir. A gente vai colocar x e o y do nosso personagem, e o x mais underline xx, e o y mais underline yy, ok? Então agora a gente está indo para a direção como se estivesse indo para minha direção, meu ponto x e meu ponto y. Se for o xx mais 1 vai ser para a direita, o xx menos 1 vai ser para a esquerda, o y mais 1 vai ser para baixo, e o y menos 1 vai ser para cima, ok? Agora a gente pode usar hspeed é igual a length dir, ok? Ele vai pedir qual é o comprimento que a gente quer ir e qual a direção. O comprimento é a nossa speed e a direção é o nosso dir, ok? Essa função length dir, ela é um pouco mais complicadinha da gente entender, mas basicamente a gente pode pensar em um círculo ao redor do nosso personagem com o raio length, ok? Esse é o raio do len que a gente definiu, que no caso é speed. Então imagina que ao redor do nosso personagem tem um círculo com raio 1, ok? Ele está 1 de distância, e a gente quer ir para qualquer direção desse círculo utilizando o dir, utilizando a direção. Então, qualquer direção que a gente queira ir para esse círculo, se a gente definir um dir de 0 a 359, que é um círculo, ok? São graus, a gente pode ir utilizando essa função. E é a mesma coisa, só que a gente tem que definir também o vspeed, ou seja, a velocidade vertical. Então a gente troca de hspeed para vspeed, o length dir, x a gente troca para length dir y, e pronto, a gente já sabe qual é a velocidade nossa na horizontal e na vertical. Agora a gente só precisa aplicar isso no nosso x. Então x mais igual a hspeed e y mais igual vspeed. Se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vê que o nosso personagem ele já se mexe utilizando a WSD e a setinha, mas se eu não estou apertando nada, ele continua andando. Porque a gente não está checando em nenhum momento se a gente está pressionando alguma tecla ou não. A gente só fala que ele tem que andar na direção speed e com a direção dir. Se a gente não está apertando nenhuma tecla, o dir, a direção, ele está apontando para 0, ou seja, para cá. Aqui é o 0. Seria para a direita dele. Peraí, mais fácil mostrar dentro do NVIDIA. Ele está vindo para cá. O 0 da dir é aqui. Começa. Então é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90. Aí 180, 270 e 360. 359 aqui, que daí ele volta para 0. Então, agora a gente precisa resolver isso da gente checar se a gente está apertando alguma tecla. E vai ser bem simples. Esse underline xx e esse underline yy, ele retorna se a gente está apertando alguma coisa. Então, por exemplo, a gente pode colocar if underline xx for diferente de 0 ou underline yy for diferente de 0, aí sim a gente se mexe. Caso contrário, se a gente não estiver apertando nenhuma tecla. Então, os dois, o underline xx e o underline yy são 0, ele não vai executar essa função que a gente colocou aqui dentro, e ele não vai adicionar no xx e nem no yy. Então ele não vai se mover. Agora o que a gente pode fazer também é colocar que se a gente está se movendo, a gente quer que o sprite index do nosso personagem seja spr player walking, ok? Então se a gente está se movendo, se a gente está apertando alguma tecla, a gente quer mudar a sprite dele para ser essa sprite dele andando. Então a gente usa esse sprite index para definir qual que é a sprite do nosso personagem. Então a gente vai colocar caso contrário. Caso a gente não esteja clicando em nenhuma tecla, caso a gente esteja parado, o sprite index dele é spr player idle. Então, se a gente executar o nosso jogo agora, a gente vai ver
que ele se mexe. Quando ele se mexe, ele faz uma animaçãozinha ali. Ele tá bem pequenininho, mas a gente vai arrumar isso nos próximos vídeos, né? Deixar a câmera certinho. Mas a gente já tem ele se mexendo, se eu não aperto nada, agora ele tá parado. Então, tá tudo funcionando perfeitamente como deveria, ok? Então, vai ser isso por esse vídeo. Esse vídeo aqui é bem a introdução do nosso jogo, do nosso conceito. Aqui a gente só viu o que a gente já viu em outros vídeos, que é a movimentação. É mais pra quem também não tava acompanhando outros vídeos aqui, começar o projeto. Mas os próximos a gente já vai ver coisas bem diferentes, como câmera, no inimigo. Nosso jogo todo é baseado na nossa câmera, os pontos onde os inimigos spawnam. Então a gente vai começar a ver coisas bastante diferentes. Aqui, como sempre, o primeiro episódio é uma introdução, é o ponto de partida do nosso projeto, ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Tem o Discord do canal se vocês quiserem tirar alguma dúvida sobre esse... Lá vocês podem tirar dúvidas sobre isso que a gente acabou de ver nesse vídeo. Tem muita gente lá que ajuda. É uma comunidade bem legal. E você é muito bem-vindo se quiser entrar no Discord, ok? Também tem meu Twitter, tem todas as redes sociais aqui embaixo, como sempre. Tudo aí. É isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.